Falta pouco para essa eleição ser decidida. É a chance de acabar de vez com o clima de ódio e trazer a paz de volta ao nosso país. Olha o que eles têm coragem de colocar, irmão, em campanha política. Sério mesmo. Olha que desgraça, irmão. Juro pra você, velho. Juro pra você. Uma bomba atômica era pouco pro mundo, velho. Sério mesmo. Dia 2, vote Lula. A zero essa da FPS mandou 5. Olha o que esse... Opina. Deixa eu ver. Lula diz no Japão que o Brasil é um porto seguro para investimentos. Ah, claro. Você acha? E ele mandou essa justamente no Japão. Que os caras lá, ó, tem, né, a média do QI. A média do QI do Japão é cerca de 20 a 30 pontos superior à do Brasil. O japonês médio já nasce assim, ó. É 100 de QI, ó. Tranquilo. Ele lança uma dessa lá. Um povo trabalhador que é o povo japonês. Você acha mesmo que alguém dá crédito pra Lula, irmão? Você acha que existe algum governo sequer no mundo que dá crédito pro Lula? O que existe é uma farsa. Os governos que são amiguinhos do Lula é porque tem interesses aqui. Eles querem que o Lula vá tomar no cu. Eles sabem que o Brasil é totalmente defasado. Eles sabem que o povo brasileiro é gado. Inclusive, eles enxergam o Brasil como uma piada. Eles enxergam as mulheres brasileiras como piada, os homens brasileiros como fracos. Um zoológico. Eles veem o Brasil como um zoológico. Isso aqui nada mais é do que um discurso padronizado. É um roteiro que ele está seguindo. Ele tinha que ir no Japão e discursar. Foi o que ele fez. É o que o presidente faz, é um ator. Ele tem que mostrar para o mundo que é uma farsa. Que o Brasil é uma beleza, que você pode investir aqui, que é muito bom você pegar o seu dinheiro e injetar aqui, ó, na economia. É verdade. Para especular é mesmo. Com essa economia de rentismo que a gente tem, especulação, especulador aqui fica milionário. Matheus Magalhães maldita na psicologia e em ciência política que levanta a suspeita que todo político, no fundo, é um pouco psicopata. Porque se ele não fosse, ele não fazia isso. Um episódio do Entre... Uau! Precisou da psicologia para entender que esses caras que estão no poder são psicopatas? Sério mesmo? Precisa de psicologia para entender que esses caras todos, esquerda, direita, todos, são satânicos? Ah, precisa da psicologia. Não sabe nada, né, Atos? Impressionante. A entrevista que Lula deu a uma revista chamada Playboy, que você conhece? O Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem: o fogo de se propor a alguma coisa e tentar fazer. O Lula é fã de Hitler, declarada e publicamente desde 75. A polícia tem o direito de matar, obviamente. E até eu tenho o direito de matar. E tem uma juventude enorme que, por falta de perspectiva, às vezes são presas roubando celular nesse país. O povo brasileiro deu a demonstração de que é possível o mesmo povo que elege um político destituir esse político. Derrubar um governo eleito democraticamente sem que haja um crime de responsabilidade não vai consertar nada. Por exemplo, o Lula alimentou ditaduras na Guiné Equatorial, na Angola, na Venezuela. Cara, só não percebe que esses caras são totalmente psicopatas quem é imbecil. É só o gado que não enxerga isso ainda. Como assim, cara? Como assim, cara? Como que esses caras podem não ser um bando de psicopatas? Olha o que eles fazem, irmão. Vocês não têm noção. E isso que a gente não sabe da metade da missa, porra. Esses caras têm acordo satânico de tudo quanto é tipo. Os caras literalmente venderam a alma pro diabo. Venezuela, em Cuba, na Líbia, na Síria, enfim. O Lula é um psicopata, cara. O Lula vem do movimento sindical. O movimento sindical é um movimento que mente. Então ele passa por isso tudo, e por tudo coisas muito piores que essa. Afinal de contas, pra quê? Pra salvar o país? Alguém acredita nisso? Em 2002, a América do Sul presenciou as duas maiores reviravoltas políticas de toda a história. Olha isso, irmão. Aconteceu lá na Bolívia. No período de 90 dias, durante a corrida eleitoral, o candidato que começou a corrida em último lugar nas pesquisas subiu até o primeiro lugar e foi eleito. Logo depois aconteceu aqui no Brasil. Um candidato que no começo das pesquisas tinha 70% de rejeição, que tinha acabado de ser derrotado em 3 eleições seguidas, na 4ª tentativa foi eleito presidente. Hoje é o dia do reencontro do Brasil. Olha a voz desse... Consigo mesmo. O segredo dos dois, o mesmo, o marketing. Começa agora o nosso primeiro programa do horário eleitoral. Hoje, quero pedir sua permissão para não falar de projetos.
Na Bolívia, por exemplo, a empresa de marketing responsável por fazer esse milagre era só a melhor do mundo. Eles chamavam essa empresa até de cérebro de Bill Clinton, que foi eleito lá nos Estados Unidos de 93 até 2001. O trabalho deles é simples: reembalar o candidato que o povo não gosta, vender, vender e vender. O serviço aqui é basicamente pegar um candidato que o eleitorado não gosta, nomear ele e depois vendê-lo e vendê-lo. R$5. E o Partido dos Trabalhadores ficou... Tudo isso de donate. Tu ganha mais ou menos quanto por live? Depende da live, irmão. Tem live que oscila entre 2 milhões até 5. Inspirado a fazer o mesmo aqui no Brasil. Tudo que eu sou não é fruto da minha inteligência, não. Tá, mas também, né? Aí seria desmerecer totalmente a inteligência, né? Tá de brincadeira, pô. Ah, pelo menos foi sincero. Todas que fazem não prestam. Impressionante. As campanhas anteriores eu usava o telefone. Ele sempre improvisar, né? Você dava o tema pra ele, qualquer tema, moradia, saúde, educação, ele ia lá e falava. Então, nas 3 tentativas fracassadas de ser eleito, em 1989, 94 e 98, o Lula não usava roteiro, ele era só o Lula. Mas veja, eu acho que a democracia no Brasil ela é muito incipiente. Não deu certo. O motivo é que o verdadeiro Luiz Inácio aparecia e isso causava medo nos brasileiros. Não se votava no Lula pela própria figura que ele passava de terrorista. Não estava ali a polícia matar, eu mesmo matava. Aquela raiva que ele tinha na voz. É que a democracia da burguesia, a democracia da classe dominante, é uma democracia eminentemente formal. Aquela imagem que ele tinha mal acabada, realmente, de pessoas que vinham pra pegar em armas e acabar com tudo. E as pessoas... Ou seja, Lula, você tá se vestindo mal pra caralho. Você é relaxado. Faz a barba, bota um terno e uma gravata e continua falando a mesma merda. Que aí sim o povo vai gostar de você. Pronto. Olha que difícil. É blue? É blue? É blue? O povo gosta. Aparece qualquer cara aí com terno e gravata, o povo gosta. Ele pode falar que você é corno. Você vai concordar. Ele tá de terno e gravata. Você vai concordar. Já o Marquês superchatei R$2. Xan, chorei a noite inteira. Brasil perdeu ontem. É isso, porra. Ele vai te enfeitiçar. Ele tá de terno e gravata, porra. As pessoas tinham medo. Segundo, o senhor acha que com essa imagem, o senhor tem mesmo chance de derrubar todos esses poderosos que têm máquinas atrás deles e ganhar a eleição? Eu estou convencido que nós temos chance. E mesmo porque esses que estão mentindo, nós vamos desmascarar. E, normalmente, quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis. Quanto mais miserável ele é, mais ele acredita em fantasia. Então chegamos ao ano de 2002. O Lula se candidatou mais uma vez. Porém, as eleições brasileiras vão acontecer só em outubro. Não dá pra negar que ele sabe, né? Lógico que ele sabe, ele não é idiota, né? O Lula tá longe de ser um cara burro. Não é burro, não. Ele se faz, é diferente. Outubro desse ano. Ele sabe. E logo em março, quando o ano de 2002 começou, o mundo inteiro viu a maior virada eleitoral da história. Observando tudo tava o Partido dos Trabalhadores, que nesse dia descobriu o poder de um marqueteiro. A grande frase de dúvida não é a reunião do PT. Se vocês estão tão certos, que vocês ganharam? Foi esse cara aí, esse marqueteiro que criou o Lula. Que a gente tá acostumado aí. Quando você pensa em Lula, vem essa imagem aí, né? Pelo menos pra maior parte das pessoas. O marqueteiro que fez isso aí, ó. Reparem como que a retratação da imagem é ponto-chave para você poder enganar uma legião de pessoas. Sabe quem faz muito isso? Vendedor de curso. Todo cara que quer vender um milagre para você, ele precisa disso. A retratação da imagem é ponto fundamental. Se ele sabe falar bem, se ele se veste bem, se ele cria um cenário que te enfeitiça, acabou. Ele vai enganar uma legião de pessoas. É assim, cara, dito e feito. O que esses caras aí que divulgam dinheiro fácil fazem? Eles não alugavam carros importados de outras pessoas, alugava mansão, essas coisas. Pegava assim mansão às vezes de um amigo, que a mansão ia lá gravar pra mostrar pras pessoas uma vida que não era deles. Eles não tinham nada, mas eles tinham que mostrar pro povo que eles tinham. É tudo retratação de imagem, cara. Olha como que a imagem é importante. Né? A maneira como você se veste. Olha só, que coisa, né? Se vocês acham que esse discurso de vocês é o perfeito, que eles ganharam aí? Daí o Duda pegou uma pesquisa e mostrava o seguinte: 67% do povo
Os dois parecem uns ogros, asquerosos. Vou começar aqui a fazer live de terno também, né? Quem sabe o povo entende que a grama é verde. Será que aí dá certo? Medo da minha imagem de grevista. Então, o que aconteceu? O Duda falou, olha, comunicação, gente, é importante. Isso é o que a gente quer. Como as pessoas compreendem que a gente... Um mês depois de Gonzalo ganhar na Bolívia, aqui no Brasil, em julho, a corrida eleitoral começa. E depois de entender a manipulação que o marqueteiro consegue fazer na mente do eleitor, Lula contrata um profissional para a campanha dele. Começa agora o nosso primeiro programa do horário eleitoral. E eu faço questão, antes de qualquer coisa, ter hoje nas mãos um programa de governo à altura do Brasil que todos nós queremos construir. Mas o que o marqueteiro faz? Tudo. Basicamente, ele inventa o candidato. O marqueteiro escolhe as roupas, escolhe a calça, o terno, a gravata, escolhe o comportamento do candidato. Então, por exemplo, qualquer coisa que pareça salto alto, ironia, isso pega mal. Então, o que a gente quer no debate? Tranquilidade, firmeza, objetividade e simpatia. O candidato vira uma marionete. E muitas vezes, nesses espaços de televisão, principalmente, vale mais o produtor do que o candidato. O exemplo disso foi a campanha do Lulinha, Paz e Amor, onde o candidato transformou o Lula. Aquele Lula que a gente conhecia, barbudo, mal vestido, meio metalúrgico, aquela coisa toda. O Duda Mendonça mudou. Você me chamou para eleger. Então, vocês já fizeram 3 campanhas e perderam. Agora confia em mim, tá, amigo. Eu acho que as pessoas têm que ver você como gente, tem que ver o ser humano, o que tem aí dentro desse coração. E houve um momento naquela campanha, a primeira que o Lula ganhou, em que a figura do Duda era mais importante que a figura do Lula. As manchetes falavam mais do Duda Mendonça do que do Lula. De autêntico, Luiz Inácio mudou de time. E o primeiro passo para conseguir foi o rebranding. Duda que explicava por que ele estava mudando, tirar da barba que era da antiga, fazendo um estilo diferente. Por que ele estava botando uma roupa. Ele disse, não, o Lula é um candidato a presidente da República. Nenhum cidadão vai votar no Lula para presidente da República vestido de operário. Ele é presidente da República, o cara quer. Isso é muito legal. Sabe qual que é o contraste interessante disso aqui? Da mesma forma, o Dr. Enéas tinha uma barba gigantesca também. Se vestia bem, né? Conservador, né? Posturado, e era muito inteligente. E o povo chamava ele de relaxado. Falavam que a barba dele era ridícula. E ele lá, ó, cacetando e falando verdade, ó. Literalmente entregando pérolas. E o que eles atacavam? A barba. Olha como que a imagem, olha como que o ser humano é uma bosta. Tanto que a mídia, a própria mídia atacava o Dr. Enéas por conta da sua feição, né? Por conta da barba, do seu estereótipo. Melhor explicação que essa não tem. Viagem aí. Então assim, vocês acham ainda que é pra dar certo? Quer dizer, depois que escolheram Barrabás em vez de Jesus, não precisa falar mais nada. Mas são exemplos interessantes, né? Olha só. Que coisa, né, cara? Que coisa. Impressionante isso, né? Como o ser humano é medíocre, cara. Como que ele valoriza aquilo que não importa, né? Puta merda. Quem explicava tudo isso era o Duda. Quando as pessoas cansam de um produto ou desistem de comprar uma marca, as empresas usam isso. O Toda hora, isso irmão! muda completamente a comunicação visual de um produto. Eles mudam o design, as cores, eles mudam a mensagem. Pro consumidor pensar que aquilo é uma coisa completamente nova, mas o conteúdo é igual. Pepsi, Coca, McDonald's, Instagram, Tesla, Nike, Apple, a Rede Globo, todas já usaram isso. E os consumidores sempre voltam a consumir as marcas, mesmo que elas continuem com mudanças apenas físicas e o conteúdo seja exatamente o mesmo. Com 17 anos, o Luiz Inácio virou metalúrgico e ele liderou as primeiras greves já nessa época, sempre se inspirando em Che Guevara, que era o presidente de Cuba. Nós queremos construir o socialismo. Em 1980, quando ele tinha 35 anos, Luiz Inácio funda o Partido dos Trabalhadores, inspirado em Cuba. Eu estou brigando muito para a criação de um partido político que seja decente, que tenha pelo menos uma postura honesta, coisa que pouquíssimos partidos teve nessa terra. Então pensa comigo, você acha possível? Claro, afinal de contas você é a alma mais honesta do mundo, não é? Chans mandou R$5,01. Fala, por favor. Que em 2002, quando Lula se candidatou à presidência com quase 60 anos de idade, ele consiga abandonar a inspiração que ele tinha num ditador socialista da noite pro dia?
Com certeza não. Só que o Lula não precisava abandonar isso e mudar da noite pro dia. As pessoas só tinham que acreditar que ele mudou. Fátima, boa noite. Deixa eu te dar os parabéns pela grande representação que você fez da mulher brasileira na Copa do Mundo. Muito obrigada. Até então, futebol era só coisa de homem. Na obra As 48 Leis do Poder, a lei número 32 diz: use o que as pessoas têm de mais caro, as suas fantasias. Esse livro explica que a maioria das pessoas prefere a ilusão do que viver na realidade. Pronto. É isso. O povo tinha que acreditar na fantasia que o Lula mudou. O Duda Mendonça teve muito trabalho para fazer isso acontecer, mas ele conseguiu resolver isso com uma coisa: propaganda. Temos que encontrar novas soluções para os nossos velhos problemas. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que as propagandas políticas nada mais são do que filmes. Peças audiovisuais com roteiro e edição. Então tudo que você vê ali foi planejado por alguém. Escutaram o que ele falou aqui? Sugestões para a live mandou R$5,06. Xandão, eu estava analisando e você ganha de 20 a 40 mil por dia nas lives. Acho que era sua obrigação fazer sorteios semanalmente pra gente. Daqui exatamente a 30 segundos vai começar o show de você não fez o sorteio da placa Ao contrário deles, minha arma é a verdade. A verdade tem o meu número. 5656. Presta atenção aqui. Se é essa a sua realidade, então vote nele. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Agora, se o senhor não aguenta mais ver menor abandonado na rua, tóxico, crime, tudo que não presta aumentando, se o senhor quer expulsar para sempre esses patifes do poder, só existe uma opção: 56. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles, e comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Entendam, nunca vai dar certo. Se fosse pra dar certo, se a gente vivesse num mundo verdadeiro, onde as motivações são corretas e não houvesse um controle, esse cara teria sido eleito, rapaziada. Com certeza teria sido eleito. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? Mandaram aqui para falar do principal produto lá da companhia, o Bombril. Meu nome é João, eu sou brasileiro, amo o meu país, viva o Brasil, viva São Paulo, viva o Cristo Redentor, viva a Amazônia, viva Luiz Inácio Lula da Silva! Quando nós assistimos um vídeo que mexe com as nossas emoções, a gente nem imagina como que aquilo foi produzido. Essa foi uma das propagandas mais marcantes de 2002 e ajudou o Lula a ser eleito. Mas o João não se chama João, ele é um ator, ele é formado em teatro. E o prêmio Profissionais do Ano, categoria Melhor Filme e Publicidade, de 30 segundos, vai para... só dá ele. Imagina quantos testes o Duda Mendonça fez, por exemplo, até ele encontrar alguém formado em teatro, mas que tivesse a aparência de jovem. Imagina quanto tempo o marqueteiro levou pra escrever aquelas palavras e associar tudo que o brasileiro gosta a Lula. Viva Luiz Inácio Lula da Silva! Mas Lula não era o cérebro. Duda Mendonça foi o cérebro que pensou em cada palavra que saiu da boca daquele rapaz. Ele planejou, escreveu, produziu e executou todo... Ó o verdadeiro gênio aí, rapaziada, ó. Nunca se esqueçam. Nunca se esqueçam do que eu sempre falei pra vocês aqui. Esses caras são atores. Lula, Bolsonaro, qualquer presidente, eles são atores. Muito ruins, inclusive. Eles seguem o roteiro, é tudo planejado. Pode parecer a coisa mais fidedigna pra vocês. E eu sei que tem discursos que parecem, tá? Parece. Você vê que o cara fala... É que nem o Dr. Enéas falava. Eles mentem assim, é tão cínico que parece que estão falando a verdade. Mas é isso. É uma mentira. Eles são mestres nisso daí. Mestres. Então... Live de termo é o caralho mandou R$5. Aí em Xandino o que queremos é live de sudoeste de sunguinha xxxx. Não vai ter live de sunga. Os detalhes da campanha eleitoral à presidência do Partido dos Trabalhadores. Pois eu tenho certeza de que todos vocês, hoje, mais do que nunca, já perceberam que o que a gente quer é exatamente o mesmo que vocês. O L, é o L. Tipo assim, 1, 2, 3 e Lula! Nunca um presidente da República no Brasil teve tanto voto quanto você teve no primeiro turno. Olha, Cida, foi mais do que eu mereci, mas menos do que eu precisei. E você de casa que votou comigo no primeiro turno, receba a minha gratidão e nesse momento eu lhe peço. Agora... o outro aí também, ó. Esse daí também se fudeu. O problema do Ciro Gomes não é falta de inteligência. Ele sabe da realidade nacional. O problema dele foi do meu ponto de vista, né? Eu vejo isso como um problema.
foi O ter ditador da Coreia mandou R$5. aceitado Salve a Leão, jogar o jogo um por muito teste de tempo. direção de ônibus e me deram aqueles antigos da Torino G4. Hoje, sabe por que o Ciro Gomes... Ó, olha só que coisa, ó. O instrutor viu e deu Se risada vocês somente lerem por isso. o projeto do Ciro Gomes, vocês vão entender o que eu tô falando. O projeto dele é bom. Mas sabe por que esse cara não vai virar presidente? Eu duvido muito que vire, né? Duvido muito mesmo. Perdeu a credibilidade. Sabe aquele jogador que fica jogando por muito tempo até que chega uma hora que assim... meio que perde o sentido, que você fala... sabe uma coisa assim, tipo, não... Se ele tivesse tomado, de repente, uma atitude mais como o Dr. Enéas fez, talvez, naquela época, saiu um pouco mais pela margem, talvez... Tem muita gente que não acredita por conta disso, por conta do envolvimento que ele teve com ambos os governos. É só você tirar sua camisa e ficar de cuequinha pra gente na frente. Então é complicado. É uma coisa complicada isso, né? É complicado. Mas é inegável que a trajetória dele como político, comparada com as dos outros políticos, é disparadamente melhor. É um cara que tem coerência na trajetória política dele. Teve uma porrada da regalia que ele não aceitou. De vantagens que ele não aceitou. Então assim, tem que dar mérito àquilo que o cara merece mérito, né? Agora, vote no Lula. Eu não vou viver mais 30 anos. Eu quero chegar ao poder logo. Da noite pro dia, você até consegue mudar o seu discurso, mas você não consegue mudar quem você é. Um candidato, inspirado em ditadores, fingia ser democrata. O Brasil acreditou naquele discurso paz e amor e Luiz foi eleito presidente. Então aí você pergunta pro Xandão, Xandão, e você, presidente? Você se inspira em quem? Em mim mesmo. Ah, mas não tem nenhum ditador. Não. Ah, mas quem que vai dar ordem? Eu. Quem que vai mandar? Eu. Quem que vai usar a caneta? Eu. Você vai chutar tudo? Vou. Vai acabar o carnaval? Vai. Os bandidos vão ser presos pra sempre? Vão. É isso que todos eles fazem. A diferença é que eu vou fazer pra população. Eu vou fazer tudo aquilo que a população quer. Pronto. E aí? Será que um ditador desse tá bom? Se todos são inspirados por ditadores e agem como ditadores, por que eu não posso ser um ditador a favor do povo, então? Tá, eu sou um ditador, então. Tudo que eu puder assinar na caneta e eu vou fazer isso a favor do povo, eu vou fazer. E aí? Vocês querem um ditador que faz auditoria da dívida? Quer um ditador que faz reforma tributária? Quer um ditador que cria moeda de verdade com lastro? Pô! Isso aí pra mim não parece um ditador, parece um cara based. Então é ditador. É por isso que chamam Getúlio Vargas de ditador. Aqueles que são ditadores. Chamam aqueles que queriam libertar a nação de ditadores. Porque pra você tomar decisão a favor do povo, tem que ter pulso firme. E aí o cara é chamado de ditador. Vocês entenderam como que funciona o jogo? Entenderam? Eles acusam e fazem uma propaganda pra desmerecer o outro que quer libertar a nação de ditador. Mas eles são os ditadores. Acuse seus inimigos daquilo que você é. Sempre. Fizeram exatamente isso com o Dr. Enéas. Conversa fiada. Conversa fiada. Qualquer pessoa que tenha motivação boa, que fala coisa boa, é ridicularizada. É atacada e acusada, desmerecida de todas as formas. Eles são mestres em fazer isso. A mídia tá do lado deles pra isso. Ela destrói. Destrói. Uma tática básica de guerra. Exatamente. O governo do Lula vai afetar cada brasileiro desse país. Acreditando ou não na fantasia dele, tendo votado ou não nele, todos os brasileiros vão conhecer. Não é meu aniversário, Giovanni, seu burro. Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. Olha, vamos botar comer picanha. Sabe aquela parte com aquela gordurazinha? Olha isso, irmão. Olha o que o cara fala. A parte da gordurazinha. Vocês percebem como que isso que é um discurso pra ludibriagado? Por que diabos o cara tem que falar de gordurazinha? Que gordurazinha, cara? Candidato tem que falar que você vai ter, ele tem que mostrar pra você como que você vai ter emprego, renda, como que vai reformar.
o parque industrial. Não, é discurso apelativo, ó, ele vai na emoção. Os caras são mestres, irmão. Vocês não estão entendendo, é uma coisa tão simples que ele tá falando aqui, mas é uma jogada de mestre. É apelar pro sentimento, a população totalmente esfacelada. Só um pai e uma mãe que rala pra caramba pra ganhar uma merreca e não consegue comprar no mercado se sente afetado com esse discurso. Ele escuta o cara falando da gordurazinha da picanha, ele acredita. Isso aí é gênio, é genial isso daí. Eles entendem o que o povo quer e eles manipulam com o linguajar mais patético possível. É uma baita propaganda isso aí. E eles falam assim, ó, é aquela coisa cínica. Ai, sabe, ó, você vai, sabe aquela cervejinha? Pô, quem não gosta de uma cervejinha? Que pai que não quer trabalhar, ganhar bem, tomar uma cerveja, comprar uma picanha? Sabe aquela cervejinha? Olha que delícia. Você com a sua família. Exaltava militarismo e ignorava diálogo. Seu projeto era retrocesso maquiado de patriotismo. Sabe aquela renda extra que você vai fazer? Você tá na merda? Vem comigo ali, ó. Seu computador, 15 minutinhos por dia. Eu vou te ensinar a fazer pelo menos $1000 por dia. Vem, vem. Hã? Não soa bem? Olha, você todo fudido aí. Vamos, sabe? Vamos. Sabe esse cursinho aqui pra você virar um... Sabe? Por isso que se distribui tanta cesta básica. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. Por que eu enxergo isso e os outros não? Ô Lula, se você for eleito presidente da República, o que você pretende mudar de concreto no nosso país? Olha, primeiro que nós vamos mudar de concreto, nós vamos provar que você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia. O Ministério Público Federal denunciou. Hoje o ex-presidente Lula, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, por lavagem de dinheiro e corrupção. Quando o resultado das eleições de 2002 saiu, o governo enviou o relatório eleitoral. Na página 201, uma novidade. O custo do voto, R$ 6,77. Isso significa basicamente que custa R$ 6,77 em propaganda, em marketing, em gastos, para você conseguir convencer um eleitor. Se o voto tem um custo, quem tem mais dinheiro compra mais votos e se mantém no poder. Quando o Lula foi eleito, os partidos conseguiam dinheiro de uma maneira diferente de hoje. Eles dependiam muito de doações privadas, feitas por pessoas ou por empresas para financiar a campanha eleitoral. Todas as doações que um partido recebia tinha que ser... mandou R$5. Xandão, suas lives me inspiram a exterminar todos os comunistas desse país. Quero iniciar uma revolução e deixar você no poder e fazer desse país um lugar melhor. Esquece. Para de ser burro, irmão. Não. Esquece. Você não tá entendendo. Desculpa, Xandão mandou R$5. Desculpa, Xandão. Não. Fui eu que mandei a música do Roubo Mais. A única revolução possível é aqui, ó. É de ideias, irmão. Me senti mal com você. Você não entende. Você não entende, eu falando merda. Ó, eu vou dar um exemplo. Ó, vamos fazer uma conjectura, ó. Suponhamos ou supunhetamos o seguinte. Imagine que, num piscar de olhos, todos aqueles satânicos do poder não estão mais lá. Foram pro Sheol. Acabou. Acabou. Não tem mais nada. O Congresso foi limpo. Só sobraram aqueles poucos bons. Os satânicos foram o Sheol. Acabou. Irmão, eu não dou 6 meses pra você ver aquilo completamente infestado de novo por outros parasitas. Seguindo as mesmas motivações. Entende? Sabe por que isso acontece? Porque a raiz do problema é isso aqui, ó. É o povo que precisaria se juntar. A revolução de ideia. O poder emana do povo. Mas para ter poder e exercer o poder, o povo tem que agir de forma harmônica. E não é isso que acontece, é o oposto. O povo é totalmente desorganizado, ludibriado e micaltrado. Entendeu? Não adianta, irmão. Você limpa o poder dos parasitas, o povo por não ter essa evolução espiritual, não enxergar as coisas como de fato são, daqui a pouco tá cheio de parasita de novo. O ser humano é corrupto, irmão. Mandou R$5. Somos corruptos.